Imponente e grandioso, o Pão de Açúcar tem atraído a imaginação dos viajantes que chegavam ao Rio de Janeiro vindo do mar desde o século XVI e que ficavam espantados em frente aos contrafortes que mergulhavam nas águas da Baía de Guanabara. O primeiro europeu a registrar suas emoções foi Padre José Anchieta, que em meados do século XV escrevia: "Ao entrar na barra, tem uma pedra muito larga, ao modo de um pão de açúcar, e assim se chama, e de mais de 100 braças em alto, que é coisa admirável." As origens do nome do Pão de Açúcar são antigas, remontam à época dos descobrimentos, quando os navegadores portugueses percorriam o litoral do Brasil em busca de portos seguros. Naquela época, a cartografia ainda era precária, e para facilitar as navegações futuras, os portugueses registravam suas descobertas. Desenhavam os contornos da costa, como eram quando observados do mar, e nomeavam os lugares com nomes que remetessem ao seu aspecto físico. Existia uma espécie de forma de barril de madeira com umas cintas de ferro, não eram muito grandes, de forma meio coneiforme, que era preenchido com o caldo do açúcar mascavo, que petrificava ali dentro. Era desenformado, então eram feitos, sei lá, toneladas dessas pedras, que eram chamadas pão de açúcar. E o nome da pedra deriva exatamente porque a forma é muito semelhante. Então tem essa analogia da pedra com o torrão de açúcar, e o nome pegou desde o começo. Desde a chegada dos portugueses aqui na Baía de Guanabara já se denominou de pão de açúcar. Apesar de fascinados pelo majestoso granito, os portugueses não deram prioridade à colonização dessa região, que não tinha muito espaço agricultável e apresentava muitos problemas de doença. Os primeiros europeus a colonizar a região do Rio de Janeiro foram os franceses, que em 1555 ocuparam a região próxima à foz do Rio Carioca, a melhor fonte de água. A chegada dos franceses obrigou os portugueses a fundarem oficialmente a cidade na região do Pão de Açúcar, um lugar estratégico por oferecer proteção contra os ataques inimigos. Era o ano de 1565. Para os portugueses, então, fez sentido ocupar a área próxima ao Pão de Açúcar. Por quê? Porque com isso eles controlavam a entrada e saída de navios da Baía de Guanabara, impedindo tanto a fuga dos franceses quanto o reabastecimento aos franceses por mar. Com o apoio dos índios Teminimós, os portugueses resistiram ao ataque dos franceses e de seus aliados, os índios Tamoios, que viviam no entorno da Baía de Guanabara. Após 2 anos de luta, em 1567, conseguiram desalojar definitivamente os franceses. Uma vez expulsados os franceses, os portugueses, então, mudaram-se para o topo do Morro do Castelo, onde construíram um forte, daí o nome Morro do Castelo. Embora o núcleo político do Rio de Janeiro tivesse se mudado para o atual centro da cidade, o Pão de Açúcar e seu entorno nunca deixaram de ter importância militar e estratégica, protegendo o acesso marítimo. Em uma época em que o principal meio de transporte era o navio, a Baía de Guanabara continuava sendo a principal porta de entrada ao rio. O melhor porto, porto no sentido marítimo, ou seja, lugar abrigado, onde os navios estão protegidos de mares mais violentos, estão protegidos de grandes ventanias, era a Baía de Guanabara. Isso fez com que o Rio de Janeiro, então, florescesse nos séculos XVIII e XIX, sobretudo depois da abertura dos portos em 1808, decretada por Dom João VI.